Olá, bem-vindo de volta. Você que não tem medo de chorar em uma história triste, porque hoje, no capítulo da Guerra de Badab, nós vamos ver o que aconteceu com os quistos lamentadores. É triste, tu sabe que quando envolve os lamentadores não vai dar bom isso aí, mas vamos se manter firmes e eu tenho que contar a história e acredito que vale a pena um episódio só para explicar os acontecimentos que vão envolver o conflito final dos lamentadores na Guerra de Badab. E antes de começar o vídeo, uma palavra dos nossos patrocinadores. Os lamentadores decidiram ajudar com o vídeo. Tudo que eles pedem é que eu coloque de volta uma mensagem aqui que eles estão recrutando. Olha como a sua sorte acabou de mudar. Você, cidadão imperial que não sabia o que fazer da vida, junte-se imediatamente aos lamentadores. Acredite, essa dúvida do que fazer com a tua vida provavelmente vai acabar. Talvez não do jeito que tu imagina. Cuidado com o que você deseja. Mas os lamentadores pediram para eu avisar que eles estão recrutando. Não custa nada tu se inscrever. O que poderia dar errado? Ai, os lamentadores, filhos de sanguíneos da Fundação Amaldiçoada, tem um único problema. Um imenso e terrível azar. E o universo conspira em todo momento para ferrar com eles o máximo possível. Muito bom ser um lamentador. Tanto que eles meio que desenvolveram uma depressão. Eles odeiam ser um lamentador tão triste por isso. Mas eles vão manter firmes no dever, porque o dever vem primeiro e a depressão em segundo para eles, porque todo mundo que eles conhecem já morreram. Muito ruim ser um lamentador. Tudo bem. Vamos agora para o que interessa. Nós sabemos que os lamentadores estão participando da defesa ativa da região conhecida como as Estrelas Pálidas, do setor de Badab ao sul. Essa região era também uma região autônoma que pagava tributo para o setor de Badab, que depois era redistribuído. Só que, sabe, né, sonegação de imposto, deu tudo errado. Imposto que eles acharam que era roubo e eles acabaram pagando para o tirano em vez do império e se separando. Por isso, as Estrelas Pálidas agora estavam sob a proteção dos defensores da Maelstrom. No caso, os lamentadores foram incumbidos dessa região por ser um espaço muito amplo. Não sei se tu sabe, mas distâncias no espaço são absurdas, leva meses para fazer qualquer coisa, às vezes anos para chegar de um ponto ao outro. E os lamentadores aqui, por ser um capítulo baseado em frota, eles vivem em espaçonaves, eles tinham naves o suficiente para cobrir o máximo possível de espaço, portanto, eram os mais indicados para essa região. E eles já estão aqui lutando há mais de 100 anos, então eles conhecem todas as rotas estáveis, os pontos de interferência nos sistemas, os planetas para ressuprir. Eles já estabeleceram locais de ressuprimento, reparo, locais de armazenamento de munição e artilharia e outras coisas escondida para caso necessário. Eles tinham toda uma rede de suprimento de amigos e conhecidos aqui no sistema. E para eles foi uma imensa desonra ter que enfrentar os Minotauros. Os Minotauros são especialistas em enfrentar Astartes traidores. Os lamentadores iriam discordar desse título, mas a Inquisição botou eles agora como traidores e eles teriam que enfrentar os seus irmãos e os Minotauros
eles adoram se testar. Eles têm um complexo de inferioridade, assim, perturbado, né? Eles têm um complexo de inferioridade que eles se acham na necessidade de mostrar que eles são melhores, mais fortes e mais poderosos. Então tu enfrentar, digamos, um regimento da guarda que traiu o Império, para eles não tem prestígio nisso, não tem fama, não tem graça. Agora, tu enfrentar a maior arma do Império, outro super soldado, de igual para igual, e tu vencer, aí sim, glória pro teu nome, glória pro teu capítulo. E os Minotauros têm essa questão de querer mostrar que eles são melhores, humilhar os outros. Perturbado é a mesma coisa. Eles são basicamente a mentalidade dos Iron Warriors em um capítulo leal, e o Império, para manter eles leal, dá a eles brinquedinhos especiais, armas e armaduras, naves e equipamento pesado da melhor qualidade. E com isso, eles conquistaram a lealdade de um capítulo realmente feroz. E os Minotauros agora praticaram uma campanha de devastação. Qualquer um que antes estava sob a proteção dos Lamentadores era um alvo. Grupos humanos minúsculos, coisas assim, umas pequenas colônias de 20 mil pessoas em um planeta que ninguém nem sabe que existe, eram atacadas por malditos super soldados que exterminavam todo mundo. Pra quê? Por quê? Não fazia sentido. Uma pequena estação de mineração que era de uma indústria particular que prestava serviço para um planeta neutro, mas esse planeta neutro pagava tributo pro tirano, ia destruir isso aí, vamos matar todo mundo. E os Lamentadores fizeram o que podiam, com seus números já reduzidos de anos de guerra e desastres naturais, se é que tu me entende, tipo a nave dá um erro e cai no sol, ou um Space Hulk que só eles conseguiu resistir e matar boa parte do capítulo. Essas coisas naturais que acontecem no dia a dia, isso é comum, né? Uma segunda-feira normal para os Lamentadores. Eles agora estavam lutando com seu número reduzido contra um capítulo inteiro de super soldados, o que não era uma luta muito justa, mas somente um idiota faz uma luta justa. A luta tem que te dar toda a vantagem possível, e os Lamentadores lutaram com honra, mas eles acabaram tendo que abandonar essas pequenas posições que eram indefensíveis. Tu não ia conseguir parar um capítulo de super soldados se eles concentrassem o fogo e a destruição em uma pequena estação de mineração. Não ia dar certo. Tu tem que ter uma defesa estabelecida, um ponto assim de vantagem, PDF, grupos de guarda, no caso da Legião do Tirano aqui, que é a guarda do Tirano. E tu teria que ter todas as vantagens possíveis para enfrentar os Minotauros em número menor, mas isso não impediu dos Lamentadores de tentar, e eles se demonstraram uma força incrivelmente chata. Os Minotauros atacavam um sistema, recebiam um pequeno contra-ataque dos Lamentadores, que tentavam evacuar o máximo de civis e pessoas do planeta antes de sair totalmente desaparecer dos sensores. Por ser um capítulo baseado em frota, eles tinham a vantagem em manobra no espaço, e os Minotauros simplesmente não conseguiam dar um golpe definitivo. Toda vez que os Minotauros conseguiam isolar um grupo de Lamentadores, eles simplesmente eram evacuados e fugiam. Alguns pequenos regimentos, assim, grupos, uns quadrões de 6 ou 4 Lamentadores, eram cercados e conseguiam ser eliminados, mas a maior parte conseguia fugir, e muitas vezes os feridos saíam do combate, e por isso quase um ano inteiro desse chove não molha, dos Minotauros tentando pressionar os Lamentadores,
a uma luta desvantajosa para eles, sem sucesso nenhum, já que toda vez que eles tinham um pouco assim de quando a batalha começava a se intensificar, os lamentadores recebiam ordens para retirar e poupar suas forças. Apenas aqueles mais cabeça dura, muito teimosos e cheio de honra, morria ali em campo de batalha, enquanto os outros que tinham as ordens de manter a preservar, porque se tu morrer num planeta para salvar tipo 20 mil pessoas, primeiro tu vai morrer, então tu não vai conseguir salvar aquelas 20 mil pessoas, e quando um planeta com 2 milhões de pessoas estiver sob ataque, aí tu não vai estar lá para lutar. É muito mais honroso tu fugir aqui e lutar outro dia para tentar defender o máximo de pessoas que tu prometeu defender, do que tu morrer por um objetivo inútil que no fim não vai mudar em nada. E os lamentadores sabiam disso, era um penar no seu coração, e eles lamentavam e mantinham a memória daqueles que morriam no processo, e os minotauros continuaram a sua campanha de extermínio máximo que eles podiam conseguir, realmente uma espécie de genocídio aqui, porque eles matavam qualquer um que tinha algum tipo de ligação com os traidores, por menor que a ligação fosse. Como eu disse, tu trabalhava numa empresa que prestava serviço para um governador que o governador de planeta neutro, mas o planeta neutro teve relação com o tirano, morre, entendeu? Tipo, era muito cruel, assim como os minotauros têm o costume de ser. Diferente de capítulos berserkers de Khorne, que vão cortando a cabeça e matando todo mundo, eles fazem isso por um motivo. É para cada vez que os lamentadores escolherem fugir e salvar suas vidas, eles estão jogando fora a vida dos civis que eles juraram proteger. Eles estão tentando afetar os lamentadores aonde dói, na honra, na lealdade e no seu dever com as pessoas dessa região das Estrelas Pálidas. Por isso, os minotauros são uma força fenomenal e assustadora. Eles não se importam em fazer qualquer coisa que é necessária para vencer. Se isso precisa sujar as mãos, eles não estão nem aí. Se isso vai custar milhões de vidas civis, eles não estão nem aí. Se isso vai custar ao Império séculos para reconstruir essa região, dane-se. Eles têm um objetivo e eles vão vencer, porque eles estão enfrentando o maior inimigo da humanidade, Astartes traidores. Aliás, Astarte não, porque um Astarte tem que ser lealista, super soldados traidores. E eles vão fazer de tudo para derrotar esse maior inimigo da humanidade. Então nenhuma tática é baixa, nada está abaixo deles, o que faz eles serem terríveis de enfrentar. Como é que tu vai se render ou tentar negociar com esses caras? Não dá. Eles são insanos e não adianta tu ter uma defesa, porque eles têm uma quantidade absurda de tanques super pesados, artilharia pesada, e eles vão destruir com poder de fogo superior qualquer um que tente se fortificar contra eles. Mas os lamentadores não demonstravam um ponto ou um local onde eles precisavam defender, e sempre que a situação ficava cabulosa para eles, eles batiam em retirada, faziam uma retirada estratégica pela esquerda e sumiam no espaço sideral. Por isso, os minotauros já estavam perdendo a paciência, que eles não conseguiam trazer os lamentadores para um duelo decisivo, onde o poder de fogo maior dos minotauros, os seus números maiores e a sua agressividade iriam ser fatores cruciais em uma vitória. Por isso, eles estavam começando a ficar puto, mas não se preocupe, tinha um monte de civil para decapitar durante esse processo, então é um negócio que para eles tira o estresse, muito bom. Não recomendo tu fazer isso para tirar o teu estresse, mas se tu for um super soldado de 3,5 metros com uma arma de energia, aí é mais legal. E eles faziam isso enquanto eles continuavam nessa sua campanha,
Por quase um ano, esse processo se repetiu, minotauros atacando um local aqui e ali, lamentadores tentando ajudar, mas não envolvendo força o suficiente e sem ter uma via de escapatória sempre aberta para quando a situação inevitavelmente ficasse contra eles, tentar salvar o máximo de irmãos de batalha possível. E assim, o número de lamentadores feridos foi aumentando. A Inquisição estava investigando agora também a culpa dos lamentadores na heresia dos Astroclós. Os Astroclós tinham se reproduzido, no caso não é bem reproduzido do jeito literal, eles tinham treinado muito mais super soldados do que o permitido pela lei imperial, sem nenhuma justificativa ou autorização. E isso é um crime de alguém que está tentando tomar mais e mais poder na sua mão. Os lamentadores não se sabia ao certo se eles estavam envolvindo nessa heresia, e o Inquisitor investigou bem. Foi mandado centenas de agentes inquisitoriais para essa região das Estrelas Pálidas para tentar conseguir o máximo de informação. Enquanto os super soldados estavam brincando de guerrinha, a Inquisição estava trabalhando por baixo dos panos para tentar achar aquele ponto fraco, aquela batalha decisiva que os Minotauros não conseguiram achar nessa sua campanha de ataque frontal direto em toda a linha de frente. O pessoal de Krieg se identifica como Minotauro porque esse ataque total em todos os lugares e mata todos os traidores é exatamente o que o pessoal de Krieg faz também, só que o pessoal de Krieg morre muito mais no processo. Os Minotauros tentam preservar a força sempre que possível. Diferença de crenças, mas tudo bem. Enquanto essa batalha continuava, a Inquisição trabalhava até que num fatídico dia, para os nossos lamentadores, uma nave de exploração da Inquisição identificou algo meio estranho, e quando a Inquisição achou isso aí, eles imediatamente vieram conversar com o mestre do capítulo dos Minotauros. E quando a Inquisição te chama para conversar, tu escuta. E o Asterion Moloch, o mestre do capítulo dos Minotauros, escutou. Eles tinham informações relevantes que foi identificada uma nave, uma assinatura de energia muito baixa, e quando as naves exploradoras da Inquisição tentaram identificar o que ela era, eles perceberam que a nave era gigantesca, muito grande. Uma nave dessa só podia ser, no registro das naves presentes aqui no sistema, uma Battle Bard. Uma Battle Bard é uma nave gigantesca dos Astarte. Geralmente ela leva o relicário e as coisas do capítulo nela, ainda mais se é um capítulo que vive assim em frota, que nem os Lamentadores. Então é uma nave de um valor inestimável para os Lamentadores e que eles fariam de tudo para defender. Era exatamente o que o Asterion Moloch precisava. E aonde essa nave estava? Ela estava localizada na superfície não, na atmosfera de um planeta, um mundo selvagem chamado Optera. Nessa região, os Lamentadores... O que uma nave desse tamanho, o que uma Battle Bard faz em um mundo selvagem? Até tive essa conversa hoje com um amigo sobre como funciona o recrutamento dos super soldados. No caso, ele achava que tu era selecionado e tu ia nascer para virar um super soldado. Não é isso. Eles costumam recrutar em mundos, ou se tu é um capítulo que tem um mundo natal, tu recruta do teu mundo natal, ou do teu sistema natal, dependendo da tua influência e do teu tamanho. Mas, geralmente, esses capítulos baseados em frota, eles procuram
mundos onde a vida é absurdamente árdua e difícil, um local que naturalmente cria seres humanos mais resistentes, locais onde tu vai passar fome, tu vai passar sede, tu tem que enfrentar doenças para sobreviver, tu tem que enfrentar animais para sobreviver e tu tem que enfrentar tribos rivais para sobreviver. É exatamente isso que gera um bom material para um super soldado. Nesses planetas selvagens é o local que tu vai buscar novos recrutas. Então, eles vão de campanha em campanha, identificam planetas onde tem potenciais novos recrutas, vão botar eles em processo de treinamento. O engraçado é que o recruta é uma criança, tá? Tu vai botar uma criança em um processo de treinamento para ele virar um super soldado da humanidade. Os Astarte não são nada mais do que soldados infantis treinados com um monte de drogas, hormônios e hipnose para virar um monstro, uma máquina de matar. Muito, muito interessante. Realmente, o 40.000 é o mais sombrio dos universos. E no caso, da onde tu tira esses novos recrutas, tu procura em mundos assim, mundos com animais que podem devorar seres humanos, mundos que estão sempre em guerra, mundo onde as pessoas passam o máximo de necessidade possível, porque se tu sobrevive nisso aí, tu talvez tenha uma chance de sobreviver ao treinamento de virar um super soldado. Só queria adicionar essa nota na história, porque a gente teve uma conversa hoje sobre isso e achei legal trazer aqui para esclarecer. Forte abraço aí pro meu amigo Khalid. Eu sei que ele não escuta todos os vídeos, mas ele gosta mais do 40.000, ele não curte muito fantasy, e espero que ele preste atenção nesse aqui e aprenda uma coisa aqui ali. Eu também, quando tenho uma dúvida, vou atrás de pesquisar e investigar para trazer aqui para vocês, porque ninguém sabe tudo, eu tenho que pesquisar para todos esses vídeos, dá um trabalhão isso aqui, mas só um a mais, um extra aqui. E se você valoriza o meu trabalho, por favor, faça um comentário, ajude a alimentar o algoritmo infinito do YouTube. Não é fácil manter a máquina saciada. Os mecânicos sabem que a fome do espírito da máquina algorítmica é infinito. Muito bem, e o Asterion Moloch então sabia disso. Ele sabia que eles provavelmente estavam buscando novos recrutas, ele sabia que pelas batalhas que ele fez até agora, eles tinham um grande número de feridos, e ele sabia que uma nave sozinha em baixo nível de energia não queria ser encontrada, e o Asterion Moloch é muito, muito inteligente, e ele planejou um jeito de usar essa situação e a informação fornecida pela Inquisição para o melhor possível. Como ele faria isso? Primeiro, a questão do recrutamento não é nem o maior, porque demora para te recrutar um novo super soldado, no mínimo ali, vai levar tipo algumas décadas para eles recuperar os números mortos até agora, e mesmo se eles tentarem acelerar o processo, vai levar anos para eles conseguirem recuperar quem já morreu e retreinar um super soldado do zero, ainda que eles não vão ter experiência em batalha. Então essa não era nem a prioridade. A prioridade dele eram os feridos. Ele imaginou que essa Battle Bard deveria estar carregando os feridos dos Lamentadores, porque tu não ia botar uma nave tipo em um combate próximo com um ferido ali dentro, né? Tu iria levar ele para um local seguro para que ele possa se recuperar e voltar ativa. E os Lamentadores, por estar nessa campanha de luta contínua, estimava-se que deveria ter no mínimo uns 150 feridos no capítulo inteiro, talvez mais, talvez ao norte de 200. Então, se tu tem mais que 200 feridos, isso é 20% de um capítulo inteiro, sendo que já morreu um monte também na batalha. Então era uma coisa que eles teriam um valor ainda maior do que qualquer nave ou qualquer relíquia. Os seus irmãos de batalha que estão praticamente indefesos e que tu poderia derrubar com uma batida só. E o Asterion Moloch cruel decidiu atacar então.
esse hospital de campanha, essa nave que estaria com os feridos, segundo a sua lógica. E ele preparou então uma emboscada. Como assim? Ele separou naves rápidas, tanto da Marinha Imperial, que estava anexa às forças dos super soldados aqui, no caso, o Asterion Moloch, os Minotauros, eles estavam lutando sozinhos, era só o capítulo deles aqui, porque eles não se dão bem com ninguém. Claro, a Marinha, quando requisitada, vai prestar forças para eles, mas eles não querem nenhum outro super soldado se envolvendo na glória deles. Isso aqui é uma briga pessoal. Antes eram negócios, mas agora é para se mostrar melhor que os outros. Então, eles vão assumir isso aqui. E a Marinha vai participar, fornecendo naves de escolta e naves rápidas, enquanto ele exerce o plano dele. Qual vai ser o plano? Com essas naves rápidas anexadas ao seu contingente de força espacial, eles vão fazer um ataque a Battle Bard. Eles já sabiam, devido à informação da Inquisição, que essa Battle Bard não era uma nave qualquer. Era a Mater Lacrimarum, a mãe que chora, a nave mãe dos Lamentadores, a principal nave de batalha deles. Realmente o coração do capítulo fica aqui. E essa nave tem um valor para os Lamentadores que tu não consegue medir em uma coisa, tipo, não é um número, é um negócio acima de tudo. E eles lutariam por essa nave e dariam a própria vida para defendê-la. Por isso, o Asterion Moloch optou por atacar ela com tudo. Mas não para destruir, e sim para deixar ela imóvel. Com isso, ele utilizou os reforços da Marinha, as próprias naves leves que eles tinham no capítulo, e no caso alguns destroyers são naves mais leves, e eles cercaram e atacaram a nave em uma manobra muito arriscada. Eles pularam do imaterial, no caso de uma viagem do Warp, muito próximo mesmo da superfície do planeta, o que causou dano e avarias a algumas naves e a navegação de outras, mas o importante era não dar a chance dos Lamentadores terem a possibilidade de recuar. Chegando próximo da Mater Lacrimarum, eles liberaram torpedos, mísseis, e as naves começaram a tentar chegar próxima. A nave dos Lamentadores tentou fazer manobras evasivas e felizmente conseguiu desviar de vários desses ordinances, que seria munição, desses tiros, na verdade, de média a longa distância, que tipo os torpedos que eles tentaram jogar. Mas uma nave imperial muito nobre acelerou com toda a velocidade e ficou parelha a Mater Lacrimarum, trocando tiro, mirando nos motores e conseguindo neutralizar os motores, levando um bom dano de volta. Mas agora que a Mater Lacrimarum não conseguia mais escapar, as armas da superfície da nave começaram a ser destruídas e o Asterion Moloch deu a ordem apenas para escoltar a nave a média distância. Ué? Eles não destruíram a nave? Não. Para quê? Não vamos destruir esse objetivo. Vamos manter ela na nossa mão. Novas naves imperiais começaram a chegar, agora as naves mais lentas e principais, e eles começaram a estabelecer um perímetro ao redor da Mater Lacrimarum, e logo o plano dos Minotauros começou a funcionar. Apareceu uma nave rápida dos Lamentadores, depois mais uma, depois outra. No caso, tinham naves aqui também do que a gente chama de Esquadrão da Maelstrom. Esquadrão da Maelstrom seria a Marinha do Tirano. As naves que eles capturaram e transformaram em naves militares. E eles começaram a aparecer em grande número ao redor do canto do sistema, nas zonas, no caso,
linhas da Warp Lanes, que permitia a viagem mais fácil, e eles começaram a tentar fazer uma linha de frente, e momentos tensos sucederam, onde as naves dos Lamentadores estavam esperando por reforços, e as naves imperiais estavam simplesmente esperando os reforços dos Lamentadores chegarem. Ué? Por que coisa idiota? Por que eles simplesmente não atacam essas poucas naves enquanto eles têm a vantagem numérica? Porque essas poucas naves rápidas no canto do sistema podem escapar. E o objetivo aqui não é que elas escapem. O objetivo é obrigá-las a lutar uma luta mano a mano próxima contra a frota combinada dos Minotauros e da Marinha Imperial, onde eles teriam praticamente nenhuma chance real. E os Minotauros apostaram nesse plano e eles continuaram aguardando enquanto a Mater Lacrimarum ficava ali imóvel, recebendo um ataque aqui e ali. As naves dos Lamentadores e dos seus aliados da força da Maelstrom começaram a chegar. Quando eu digo força da Maelstrom, eu quero dizer, novamente, é as forças leais aos Astroclaws, não é tipo um orc da Maelstrom, uma força caótica, não. É o nome que a gente chama essa marinha, seria a marinha dos Astroclaws, a marinha humana dos Astroclaws. E eles continuaram aparecendo ali no sistema até o momento que os Minotauros perderam a paciência e começaram o plano penetração profunda nos Lamentadores. Como assim? Qual é o plano da penetração profunda? Eles utilizaram torpedos de boarding, que seria torpedos de invasão, para invadir a Mãe que Chora. E esses torpedos de invasão são uma tecnologia fenomenal, capaz de penetrar centenas de metros de armadura e deixar os soldados dentro do casco da nave inimiga. E eles lançaram esses torpedos diretamente na Battle Bard. O objetivo era trazer uma batalha de mano a mano dentro da Battle Bard dos Lamentadores, obrigando que reforços viessem para salvá-la o mais rápido possível. E assim começou esquadrões de assalto dos Minotauros a entrar nos corredores estreitos da nave, lutando contra Lamentadores, servitores de combate e defesas automáticas. Eles foram tentando ganhar corredor por corredor. Eles imaginavam aqui que seria uma luta rápida. Provavelmente os Lamentadores iriam aguentar por algumas horas e depois se render. Passou-se 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e os Minotauros não conseguiam fazer um avanço em lugar nenhum. Os Lamentadores estabeleceram uma defesa absurda. Por mais forte que fosse o ataque dos Minotauros, cada passo que eles davam era contestado. Dreadnoughts apareceram nos corredores. Os super soldados tentavam criar posições defensivas onde eles poderiam atirar com heavy bolters, enfraquecendo os Minotauros. Aliás, os Minotauros não podiam se abrir ali na posição. Então era uma trocação de tiro absurda. Granadas explosivas, crack, frag foram jogados para cima e para baixo. Granadas de fumaça para tentar impedir a detecção enquanto os Minotauros chegavam no conflito mano a mano, apenas para separado por uma barreira de tiro de um Dreadnought. Era realmente difícil. Cada vez que eles conquistavam um corredor, um contra-ataque dos Lamentadores fazia eles ter que voltar para defender um flanco, e eles não conseguiam avançar. Aquela expectativa que os Lamentadores iriam se render rapidamente não foi real, mas não foi nem um pouco real mesmo. E os Lamentadores, na verdade, começaram a operação Vão Se Fuder Minotauros, e eles mandaram um contra-ataque. As naves rápidas realmente começaram a chegar e tentar quebrar esse bloqueio ao redor da Mãe que Chora, e eles começaram a fazer a mesma tática dos Minotauros e enviar torpedos de invasão nas naves dos Minotauros.
agora esquadrões e aí começavam a destruir armas, destruir escudos Void e, se possível, chegar no reator principal, botar explosivos no reator e detonar tudo. Teve até uma história engraçada que aconteceu aqui, no caso, não para quem estava participando do processo, para nós estamos escutando a história bem de longe, porque quem estava aqui não foi nem um pouco engraçado. Os Minotauros invadiram uma nave leve dos Lamentadores, colocaram explosivos no reator nuclear, no caso, no reator nuclear não, no reator de plasma, colocaram os explosivos, acionaram e saíram para o hangar, pegaram uma nave e fugiram. No momento que eles estavam se retirando de volta para a nave deles, a nave deles explodiu, o reator de plasma foi destruído por uma invasão dos Lamentadores, enquanto a nave que eles estavam saindo agora também explodiu. E para quem estava lá embaixo no planeta, pareciam fogos de artifício nas estrelas, grandes explosões brilhantes das naves sendo devastadas, e os Lamentadores mostraram que eles eram uma força fenomenal em combate espacial. No caso, se fosse um jogo de Uno, seria a carta do reverso. Muito, muito bom. Parabéns, Lamentadores, por mostrar para os Minotauros que não vai ser fácil. Eles acham que vão dominar vocês aqui, e eles mostraram que não. Os filhos de sanguíneos vão lutar, e lutar bravamente. Infelizmente, para os Lamentadores, eles são os Lamentadores, e a vantagem de equipamento dos Minotauros estava se mostrando muito, muito superior. No planeta lá embaixo haviam grupos de Lamentadores e os Minotauros desceram em grupos de assalto para lá. Eles poderiam bombardear de órbita, mas onde é que está a glória em bombardear de órbita? E se os Lamentadores simplesmente fugissem para o meio do planeta, escondessem em cavernas e coisas assim, e quando fosse o momento eles iriam fazer um contra-ataque? Não. Tu tem que puxar eles para um duelo, e eles não desceram com forças absurdamente superiores. Mais ou menos, eles tentaram equiparar os números dos Lamentadores para forçar eles a uma luta. E os Lamentadores, naquele momento que eles precisavam de um tiro de bolter com penetração de armadura direto na cabeça do inimigo, a arma emperrava. Naquele momento que um duelo acontecia e ele recebia um tiro num local onde a armadura deveria ser mais forte, a armadura rachava e o tiro penetrava. Quando ele precisava degladiar um Minotauro no mano a mano com uma espada motosserra, a espada estava funcionando normalmente. Ele vai decapitar o Minotauro quando ele consegue uma vantagem, utilizando um ataque do ombro para desequilibrar o oponente. Ele corta o pescoço, a espada motosserra para de funcionar, o Minotauro consegue dar um contra-ataque e esmagar o crânio com um gigantesco martelo. Então, nessa guerra de atrito, os Lamentadores fizeram o possível, mas digamos que as probabilidades não estão com eles. E, querendo ou não, eles acabaram tendo um atrito não muito maior, mas maior que os Minotauros, e eles não conseguiam uma vitória decisiva, e eles estavam lutando uma luta contra a probabilidade. Os Minotauros estavam em maior número, estavam com equipamento melhor, estavam com reforços da Marinha Imperial, enquanto eles estavam com reforços de naves modificadas que foram capturadas ali de piratas. Então, realmente, a chance dos Lamentadores aqui era pequena mesmo. Mas se tu acha que isso fez eles parar de lutar, você está redondamente enganado. Passou-se 6 horas de combate, 8 horas de combate, 10 horas de combate, 12 horas de maldito combate, e os Lamentadores continuavam demonstrando ser uma força absurda para enfrentar.
quando um minotauro derrubava um lamentador, tirava a arma da mão dele depois de ser ferido por um tiro de bolter a queima-roupa, ele conseguia bater na perna e quebrar a perna do lamentador. Ele pegava uma espada de energia e enfincava no peito do lamentador. O lamentador segurava a mão dele, puxava uma granada de fragmentação e explodia junto. Ou se não, batia com a mão e com o punho, se acabou as granadas, ou ela não funcionou porque é um lamentador. E ele continuava batendo até o sangue dele parar de correr e ele morrer. Eles lutavam até mesmo no chão, feridos. Às vezes um irmão de batalha que foi gravemente ferido pegava uma pistola bolter, ficava sentado num ponto porque um outro irmão levantou ele, e ele defendia aquele ponto o máximo possível até a sua eventual morte nas mãos dos minotauros. E vários exemplos dessas últimas linhas de defesa, desses pontos de resistência fenomenais e incrivelmente honrados, foram feitos pelos lamentadores nas naves onde eles estavam defendendo e atacando, nas posições aqui no planeta. Então, realmente, parabéns aos filhos de sanguíneos por se manterem honrados. Porém, conforme a batalha continuava com uma ferocidade incrível, a vantagem dos minotauros começou a se aparecer, no caso, cada vez mais. Eles conseguiram invadir e dominar mais e mais naves. Eles conseguiram repelir os contra-ataques e redominar naves recém-tomadas. E eles começaram a expulsar os lamentadores do planeta. E até mesmo a Mãe que Chora, a nave principal dos lamentadores, começou a ser cada vez mais tomada e a área de invasão sendo aumentada. Os lamentadores fizeram o possível e olha, é difícil uma força que conseguiria segurar os minotauros quando eles estão atacando com tudo, mas agora os sinais de fraqueza na sua defesa começaram a aparecer. E lá fora, eu sei que tu gosta também, é para aqueles que gostam de batalhas navais, as batalhas estavam absurdas, era tiro para tudo quanto é lado, macro-cannons explodindo flancos de naves inteiras, toneladas de armaduras sendo arrancadas e voando como lixo espacial, acertando outras naves ou naves pequenas que estavam flutuando por ali, pequenas naves de ataque, Thunderbolts, eles estavam aparecendo e atirando, naves de transporte estavam levando super soldados para lá e para cá, tentando ajudar as equipes de invasão, e era uma batalha tudo ou nada. As naves não estavam nem tentando se retirar ou se preservar. Quando uma nave recebia um dano maior, ela tentava simplesmente se chocar com uma nave adversária para maximizar o dano. Foi um conflito em nível espacial a queima-roupa. Uma coisa linda de ver para quem não está participando do conflito. Para quem estava ali, provavelmente foi o último dia de vida. Porque... cara, com uma explosão dessa, faltava oxigênio em vários segmentos da nave. Se você era um servente humano que estava ali ajudando a levar munição, a equipar ou manter uma arma, cara, ia ser sugado para fora. Mecânicos, servidores, todo mundo que trabalhava nas naves também tiveram baixas nesse dia. Foi um conflito realmente épico aqui na atmosfera desse planeta pouco conhecido e completamente sem valor nenhum no espaço maior das coisas. Porque, cara, imagina tu vivendo num planeta selvagem. Nunca aconteceu nada, tua vida inteira. Tipo, nunca aconteceu nada com teu bisavô, com teu avô, com teu pai. E a tua vida inteira tu nunca viu nada maior do que, tipo, o inverno. E aí, de repente... tu olha pra cima e tem naves se explodindo, destruindo, e começa a cair tipo fragmentos de nave no planeta. Imagino o que estava passando na cabeça de quem vivia lá embaixo. Mas foi um momento assim totalmente absurdo e único nessa região, que provavelmente nunca mais vai se repetir nesse local, porque é um local sem valor estratégico nenhum. A única coisa que com valor era a nave dos lamentadores.
E a Mater Lacrimarum estava sobre um ataque contínuo, só que não para ser destruída, e sim para ser invadida. Claro, tiros na superfície para desabilitar armas e coisas assim, beleza, mas atacar com toda a força para devastar a nave, não. Os Minotauros iriam fazer os Lamentadores sangrar para tentar reconquistar. Algumas naves pequenas lamentadores conseguiram entrar para ajudar a defender a posição, e passou-se 15 horas, 16 horas de contínuo luta e conflito no espaço, dentro das naves e no planeta, e os lamentadores, meus amigos, feridos, destruídos e devastados, tentavam fazer o possível, mas mais e mais áreas eram dominadas, mais e mais naves caíam, mais e mais esquadrões pequenos eram devastados por um número muito maior de Minotauros, até o momento que a pressão dos Minotauros foi demais. Depois de 17 horas de conflito contínuo, os Minotauros finalmente chegaram na cabine de comando da Mater Lacrimarum, da Mãe que Chora, e eles começaram a derreter as portas blindadas, e eles não precisaram dar um tiro lá dentro, porque agora eles tinham feito reféns. Os Minotauros, eu falei há pouco tempo, que eles não têm muito escrúpulo quando envolve vencer uma batalha. E no momento, os Lamentadores tinham jogado tudo que eles tinham aqui para defender essa região, e eles não teriam mais força nenhuma para ser uma ameaça após isso. E agora, os Minotauros entraram nas regiões dos apotecários, no caso seria um hospital dentro da nave, e eles tinham como reféns todos os feridos dos Lamentadores. Todos os irmãos de batalha que estavam feridos, estavam ali se recuperando, desarmados e sem equipamento, agora eram reféns dos Minotauros. Com essa informação, o comandante da Mãe que Chora deu a ordem para parar o ataque e se render aos Minotauros. O que? Rendição. Sim, infelizmente, a ordem de rendição foi dada. Era para eles soltarem as armas e se entregarem aos Minotauros. E os Minotauros tinham nesse momento a possibilidade de matar todo mundo, cortar todas as cabeças, que eles já fizeram isso várias vezes com outros capítulos também, e com seres humanos que traíram o Império. E eles tinham a possibilidade de exterminar os Lamentadores agora e aqui. E os Lamentadores estavam no momento indefesos, muitos feridos e sem nenhum tipo de capacidade para manter a guerra e o conflito continuado. Eles sacrificaram praticamente o capítulo inteiro para tentar restaurar os feridos e continuar lutando aqui. Era condenar os feridos à morte. Não poderia acontecer. Então, se a rendição era o único jeito, eles se renderam. E o que aconteceu com eles? Bem, agora, depois de se render, os Minotauros, felizmente, entregaram eles às mãos incrivelmente competentes e justas da Inquisição. E o legado inquisitor que foi enviado para cá se mostrou muito superior, honrado e justo no seu julgamento. Ele condenou os Lamentadores a ficarem presos. Foi construída, na verdade, uma prisão já com esse fim, ali no sistema de Sagan, para colocar os super soldados capturados, e os Lamentadores agora iam frequentar a sua nova casa até a Guerra de Badab acabar e ser decidido se eles eram ou não traidores, se eles realmente tinham feito um crime maior e imperdoável contra o Codex Astarte e contra a lei imperial, ou se eles estavam apenas agindo por burrice. Nessa questão de honra, eles seguiram o lado errado.
eles foram enganados pelos Astroclós e eles poderiam ser libertados. Bem, isso o tempo dirá. Eu não vou estragar spoiler da história, mas os Lamentadores, como uma força militar, foram nulificados aqui, e esse foi o último conflito que eles vão ver na Guerra de Badab. Em torno de 311 irmãos de batalha, aliás, exatamente 311 irmãos de batalha sobreviveram a isso aqui. Então, se eles eram em torno de 1000 quando o conflito começou, apenas 300 sobreviveram. Minto, eles não eram 1000, eles eram em torno de 900, então eles perderam 66% do capítulo. 100 irmãos de batalha estavam em missão totalmente fora daqui, então eles não participaram da Guerra de Badab, não participaram deles, não participaram nada disso, e esses irmãos, por enquanto, não iam ser isentos do julgamento que ia vir para o capítulo inteiro, mas eles não participaram disso aqui, então eles não iam precisar ficar presos, e eles poderiam continuar na sua campanha, seja lá onde eles estavam. O Inquisitor tinha coisa mais importante para resolver no momento do que super soldados que estão leais ao Império. E por quê que o Inquisitor decidiu perdoar eles? Aliás, perdoar não, porque ele vai ainda investigar se eles são ou não culpados, mas os Lamentadores lutaram para proteger seres humanos, lutaram para proteger a honra, e eles se mostraram ser um capítulo muito, muito leal à humanidade. Por que tu exterminaria um capítulo assim? Então, digamos que eles tiveram sorte no final de não ter sido totalmente exterminados, apenas a maior parte morreu, e os que sobreviveram vão ficar presos agora em condições precárias, outros vão morrer em cativeiro também, e aqueles que estavam feridos vão alguns receber tratamentos, outros não. Vai depender da boa vontade da Inquisição. E quanto aos Minotauros, os Minotauros geralmente são muito cruéis e agressivos, mas dessa vez, como eu disse, é sorte dos Lamentadores. Eles decidiram segurar o julgamento deles mesmos e não matar todo mundo, porque já falei que o Minotauro não é um berserker de corno, ele não é insano, ele não mata por matar. Eles estavam matando civis aqui para tentar atrair os Lamentadores a uma batalha desvantajosa. Agora, o objetivo já estava completo, não tinha mais motivo para sair por aí matando todo mundo. Tudo que eles queriam era o direito de pilhar os equipamentos e as relíquias dos Lamentadores. Eu aposto que alguns Lamentadores deram um risinho tipo trouxa, não sabe o que faz. Aliás, pode pegar, tá aqui ó, pega minha armadura, pega minha arma, pega minha espada motosserra, pode ficar à vontade. Aliás, se quiser, leva os servos, leva os astropatas que a gente tem aqui, leva todo mundo, porque assim, no momento que o teu capítulo estiver cercado por tiranídeos e tu precisar mandar uma mensagem, a mensagem de astropatia vai falhar. Quando o teu capítulo estiver cercado de tiranídeos e eles estão invadindo a tua nave, o motor da tua nave vai falhar. E a armadura também, e os tiranídeos vão começar a entrar. E quando os tiranídeos estiver devorando o teu capítulo pedaço por pedaço e ele está vindo por ti, olha que momento a tua arma vai emperrar. E quando tu matar alguns tiranídeos com a tua porcaria de espada motosserra, eventualmente ela vai ficar presa num dente de tiranídeo e travar. No momento que um tiranídeo gigante aparecer na tua frente e ele vai te devorar pedaço por pedaço. Olha só que azar, né? Nossa, cara, se isso acontecesse com o Minotauro, os Lamentadores iam se afinar de rir, porque a vingança sempre é plena, preenche a alma e engrandece. No caso, e eu realmente espero que um dia o Minotauro tenha uma falha catastrófica de equipamento ou um azar absurdo, porque ele pegou uma relíquia de um Lamentador e ele está usando ela nesse momento. Vai que o azar seja só dos Lamentadores e isso não aconteça com os outros, mas quem sabe os Minotauros também
são da Fundação Amaldiçoada, não é? Ia ser engraçado. E eles tiveram baixas aqui nessa batalha, em torno de 400 a 500, a gente não sabe ao certo. Infelizmente os dados sobre as baixas aqui são bem vagos, mas a maior parte foi feridos e muitos deles vão poder lutar em batalha de novo. E isso criou um certo respeito dos Minotauros pelos Lamentadores, porque mesmo em desvantagem, eles lutaram bravamente. Querendo ou não, eles lutaram por honra e morreram com honra. Então, não consegue julgar alguém que faz isso. Por isso, eles permitiram que a Inquisição fizesse o seu julgamento superior e pouparam os Lamentadores nesse momento onde o capítulo estava o mais baixo possível. E queria trazer, normalmente eu não trago memes na série de Badab, mas é que, cara, essa cena aí dos Lamentadores sendo ferrados pelos Minotauros é muito, muito boa, inspira vários memes, então já deve ter visto algum desses. E eu não vou traduzir meme, quero que você treine um pouco seu inglês também. Vamos lá, galera, não é tão difícil assim, é um meme, pelo amor. E é engraçado, cara, o que eu mais gosto é esse aqui dos Simpsons. Esse é o pior dia da minha vida. Não. É o pior dia da sua vida até agora. Muito bom, genial. E no próximo capítulo da Guerra de Badab, um jogador inesperado, alguém fora dos planos, vai participar do conflito e nós vamos ver uma nova fronte, uma guerra contra os mecânicos. Olha, que coisa estranha, como, da onde veio isso? Bem, veremos no próximo capítulo da Guerra de Badab. Vejo vocês por lá e lembrem-se, o Imperador protege.